E hoje eu tô aqui para falar de um assunto super importante, que é o cliente no centro das suas decisões. Falando sobre o tema, sobre o cliente, para mim, eu vou começar a live falando um pouco sobre conceito de marketing, né? Porque para mim tem tudo a ver e tá tudo muito ligado e tá tudo muito atrelado, que se a gente não tem o conceito forte de marketing, a gente não consegue ver todas as partes. Então, assim, para mim, marketing é uma troca de necessidades e produtos, e as suas empresas e as suas marcas vão comunicar aquilo que tem e vão gerar desejo ou não nos consumidores. Então, indo para a estratégia, como que você consegue ter foco no seu cliente? E aí, se você não tem uma estratégia definida, fica difícil esse caminho. Eu vou aprofundar, mas eu quero começar e falar um pouco, né, de como que a gente faz uma estratégia, porque eu vejo muitos dos meus clientes e vejo cada vez mais, todo dia tem um caso aí diferente, mas que as pessoas são muito especializadas naquilo que elas sabem fazer. Então, médico, advogado, ou um pequeno comércio ou um estabelecimento que, né, tem clientes e que não sabem muito do seu expertise, mas como não entendem de estratégia de marketing, posicionamento de marketing, entende todas essas vertentes aí e que sim tem um processo para a gente chegar em conclusões e criar desejo e falar a linguagem do seu público alinhada com a sua, fica difícil. E aí ficam achando que não tem cliente, não tem mercado suficiente. E isso eu tô vendo cada vez mais agora com as minhas consultorias, que é muito comum. Então, por que as grandes empresas têm um departamento e tudo mais? Para poder essas coisas se fortalecerem, né? Então eu fiz um roteirinho aqui que eu vou seguir e, enfim, aí a gente vai falando aqui. Uma questão básica, né, e a questão de marketing é que as pessoas mudaram muito. Então, desde quando eu me formei, desde o meu primeiro estágio, que já faz muitos anos, 25 anos atrás, eu tinha uma forma, né, e existiam poucos canais comparados com hoje, né, então o digital não existia e tudo mais, então tinha-se revista, rádio, TV, alguns veículos que eram limitados de comunicação e o marketing também já se aprofundava, mas não se aprofundava tanto na estratégia tão geral como é hoje. Então, assim, como as pessoas mudaram, os comportamentos mudaram, a forma de se comunicar mudou, o marketing também mudou e evoluiu. E as empresas grandes já entenderam que se não tiver o cliente no centro das suas decisões, ele não fica, ele vai embora. Por quê? Porque o cliente hoje ele é muito mais informado, né? Ele pode estar dentro do supermercado comprando, mas ele também está no outro canal no celular pesquisando ou preço, ou qualidade, ou o que quer que seja. Então, é isso que as pessoas precisam entender, e precisam entender que tem uma técnica para você atrair mais o seu público, né? Então, tem um processo e tem uma definição disso. E esse processo, ele acontece de forma estratégica, pensando nisso, né? Então, primeiro você pensa na sua marca, o que você quer dizer, qual é o propósito da sua marca. E aí é um tema muito importante dizer, porque as pessoas e o comportamento das pessoas estão muito voltados para estar antenados em marcas que têm afinidade com o propósito dela.
tem algumas mais fortes, do tipo, tem muita gente falando hoje em dia que não compra um shampoo se for testado em animais. Então, o que está acontecendo com as marcas? Elas estão colocando nas suas embalagens que os produtos dela não são testados com animais, se for de verdade. Então, assim, qual é o propósito da sua marca, né? O que você faz que você move a pessoa a querer a sua marca, a querer os seus produtos, sem ser só pelo produto em si, por ser um commodity, porque shampoo por shampoo um monte de marcas tem, mas por que algumas criam esse vínculo com o cliente, né? Então, é porque elas estão, sim, antenadas no que está acontecendo, no comportamento do mundo, no comportamento das pessoas, e se a marca ela não tiver essa comunicação próxima, né, desse seu público, ela não consegue. Então, as pequenas, muitas não se antenaram a isso ainda não entenderam que ela tem que escolher, e ela, quando ela se posiciona, ela fala não para um monte de público, mas ela fala sim para o cliente que ela quer. Então, o que eu vejo muito e vejo nas minhas consultorias é uma confusão de definição de qual é o seu público, só que não entendem a técnica, né, de que para se comunicar com esse seu público, você tem que saber o seu propósito, senão você não consegue nem escolher, né, o seu público, e aí fica essa confusão. Aí como que essas empresas vão tomar suas decisões baseadas no seu cliente, se nem sabe direito quem é o seu cliente, qual é o perfil, né, o perfil que quer atrair e o perfil que está conectado com você, porque não se define, e muitas vezes não se define por não saber técnica ou por achar que se definir vai perder um monte de clientes, né? Então, assim, é acreditar que o mundo é abundante, o mundo tá cheio. Outro dia eu tava na varanda do meu prédio e falando assim, caramba, como tem gente nesse mundo. E olha, claro, eu tô em São Paulo, tem um monte de prédio, um monte de luz, mas é um pedacinho que eu tô enxergando. Imagina quanta gente tem. Então, quando a gente pensa assim que tem público, né, para todo mundo, a gente consegue entender que se a gente se posicionar, a gente vai ser mais assertivo com esse cliente, a gente vai conseguir agradar mais esse cliente, a gente vai conseguir tomar as nossas decisões baseado nesse cliente. E aí sim a gente tem uma gestão de empresa e de marca que está focado no seu cliente, né? Então, ter o público definido, né, que eu coloquei aqui, é uma das coisas mais importantes, mas depois de você definir, né, o seu propósito. Então, assim, quando você definir o seu propósito, criou a sua estratégia, aí você definindo o seu público-alvo, você consegue falar diretamente com ele. E o público hoje está muito acostumado a ser a própria propaganda das empresas. Então, se você sabe com quem está falando, conquistou, e ele está satisfeito com a sua empresa, com o seu serviço, com o seu produto, pode ter certeza, ele vai falar para um monte de gente. E hoje em dia o boca a boca, ele é muito mais rápido, porque se a pessoa aposta, vamos supor que ela foi no seu restaurante e amou o prato, vai lá, faz um stories ou faz um post no feed ou no Facebook e tudo mais, e faz um elogio e recomenda o seu restaurante, ela tá fazendo aquilo por espontânea vontade, né? E ela vai indicar para um monte de amigos porque ela simplesmente gostou, né? Quantas vezes a gente não faz isso? Então, é convidar também o raciocínio de pensar, nós somos público e somos consumidores de várias coisas, né? Somos micro e pequenos empresários que temos serviços ou produtos que ofertamos, mas a gente vive
e somos clientes de várias marcas, de vários serviços. Então, quando a gente é agradado, a gente gosta. E se a gente treina esse olhar de empatia com todas essas técnicas, a gente vai entender o que fazer para o nosso cliente. Então, o nosso cliente hoje, ele é o maior, a maior propaganda que pode existir do nosso negócio. Se a gente entrega o que está prometendo, se a gente não gera mais expectativa do que tem e tudo mais, o cliente, ele vai ser seu maior promotor de marca. E tem coisa melhor do que o seu cliente falar bem de você e ele mesmo fazer a propaganda, né? Eu posso falar, ontem mesmo eu estava almoçando com a Ana, que é uma cliente, era amiga já, virou cliente e super fez um post espontâneo no Insta dela, falando sobre o meu trabalho, né? Então, isso é muito gratificante, porque é espontâneo e não tem preço, entende? Para os pequenos e tudo mais, a gente hoje tem ferramenta poderosa que não precisa mais estar na Globo, ou não precisa gastar um mundo em anúncios de revista e tudo mais, para a gente mostrar o nosso produto, serviço para o nosso cliente, né? E aí, quando não se tem estratégia, a gente se pega fazendo um monte de coisa, e aí o que eu vejo muito, do tipo, vai vivendo o seu dia a dia, vai fazendo, eu tive uma ideia, pega e faz uma promoção, ou lança um produto e tudo mais, sem entender direito tudo isso. Então dá para entender que quem não tem estratégia dificilmente vai conseguir ter o cliente no centro do seu negócio, das suas atenções, das suas decisões, né? E aí, por exemplo, fala assim, nossa, eu preciso faturar mais esse mês. Então eu vou lançar um produto, eu vou fazer uma parceria e pensando no seu faturamento, pensando no que você tem que faturar, né? É muito comum isso. E aí que se embola, porque se você não pensou se é o melhor para o seu cliente, muito provavelmente isso não vai dar muito certo. Primeiro que os clientes percebem, né, quando é um oportunismo de quem está ofertando algum produto e algum serviço, de quando é para ele mesmo, é uma vantagem. E claro, eu não estou dizendo aqui para fazer coisas que sejam só para o seu cliente, não, tem que ser uma via de mão dupla e tem que estar bom para os dois lados. Mas se não tiver bom para o lado do cliente, esquece, né? E são infinitas possibilidades que a gente tem de fazer esse exercício aí de ser bom para o cliente. Então, é isso, exemplo de parceria, de lançamento de produto, de fazer uma promoção. E aí eu trouxe um exemplo aqui que eu acho muito bacana de promoção e de quanto o consumidor ele tá antenado com isso. Eu trouxe exemplo de Black Friday, né? Não específico, mas no seu geral, o que é e o que virou a Black Friday no Brasil. Geralmente, né, nos Estados Unidos tem a Black Friday e é um sucesso. As pessoas, né, que existem há muitos anos, nem era tão forte o comércio online, hoje já é mais, mas as pessoas se atropelam, né, abrem as portas. Eu tenho certeza que você já viu exemplo disso. Então, abre as portas e entra na Macy's, né, em todas essas grandes lojas, né. E aí o Brasil, há um tempo também, há pelo menos 10 anos, veio copiando o americano no Black Friday, e aí virou uma palhaçada no Brasil. E até apelidaram de Black Fraud, porque
começavam a ofertar coisas, então assim, uma semana antes aumentava o preço para na semana da Black Friday abaixar e fingir que o cliente estava tendo vantagem com aquilo. Claro, tiveram alguns anos que deram certo, tem empresas sérias que fazem e tem empresas que realmente davam o desconto e tudo mais, mas muitas e muitas grandes entravam num jogo psicológico e de uma escassez e tudo mais, que causa essa ansiedade, angústia do cliente fazer um bom negócio. E aí o brasileiro já é um povo que sai fazendo assim, né? Enfim, não estuda muito e tiveram muitos processos em empresas grandes. E até quando eu tava, né, como gerente de marketing na Caixa Seguradora, a gente fez vários anos a opção de não entrar, porque se o produto não tem margem para dar um super desconto, que tem que ser mesmo um valor percebido muito alto, não entra. Então é um exemplo de promoção de que as empresas estavam olhando só para o seu umbigo, só para o seu bolso, e o consumidor depois percebe, e o preço depois, isso que as marcas pagam, é altíssimo. Então, fica aí a dica, né, para vocês pensarem mesmo estratégico na hora de lançar qualquer coisa. Eu tô dando exemplo de promoção, mas qualquer produto e tudo mais que tá dizendo que tem vantagem, o cliente tem que enxergar essa vantagem, né? Não é só a empresa que tem que falar que é vantajoso. Uma aguinha aqui. Então, entende que acaba fazendo e tudo mais e sem uma estratégia definida. Nesse caso, podia até ter estratégia de má fé das grandes empresas, mas esse é o perigo de você cair no descrédito com o cliente e se queimar muito rápido, porque hoje qualquer canal, mesmo no seu, o cliente vai lá e fala, pode visitar canais de companhia aérea, de empresa de telefone, no Reclame Aqui são as primeiras, né, enfim. Então, hoje eu vi lá, até para fazer essa live, para me preparar, em primeiro de reclamação e não respondida, tá os Correios. Imagina, né, tem um monte de gente, aí entra em correio em greve, as pessoas não recebem, enfim. Então tem canais que o cliente vai lá e ele bota a boca no trombone mesmo, sem dó nenhuma, porque ele foi lesado de alguma forma. E a gente, como consumidor, eu não sei se você já fez, mas é só a gente se colocar no lugar de consumidor, a gente vai entender um pouquinho mais, né? E aqui eu vi também um caso super bom e positivo que eu quero trazer aqui para vocês. E aí eu vou até abrir aqui os comentários para quem quiser falar e interagir aí comigo. Eu trouxe um comentário super positivo que eu vi na Forbes, então tá lá no site da Forbes, o caso do Ritz-Carlton. Então, assim, o Ritz-Carlton é uma rede hoteleira que é referência em atendimento para o cliente. E por quê, né? Tá na matéria dizendo que eles prestam muita atenção e todos os funcionários e toda a equipe, eles são treinados e são contratados por isso, tem um perfil de contratação, tem questões muito minuciosas e muito detalhistas e que não se abre mão e que eles perseguem a excelência no atendimento ao cliente. Então, assim, se saiu na Forbes, eu vi e eu tenho o depoimento da Carla, né? Não sei se a Carlinha tá aqui, mas que falou até há 2 ou 3 lives atrás que a gente participou junto comigo, o exemplo do Ritz-Carlton nos detalhes,
que foi, eu não sei quem tava ou não, mas vou contar aqui o caso que a Carlinha contou para nós, até para reforçar essa matéria aqui da Forbes, e que eles reparavam tanto nos detalhes que eles queriam surpreender o cliente. E aí começaram a pesquisar o que fazer para surpreendê-lo, né? Então juntaram os funcionários e aí entenderam na loja do hotel, né? Todo hotel tem uma loja, imagina o Ritz-Carlton, óbvio que tem uma loja, e viram que o maior item de vendas dos clientes era Tilenol. E aí ficaram surpresos com isso, né? E juntaram a equipe, né? Fizeram um brainstorm mesmo de equipe e queriam dizer assim, como que o que a gente pode fazer para impactar o nosso cliente. A gente descobriu que eles vão à lojinha mais para comprar Tilenol. E aí falou assim, nossa, mas por que né, tem tanta venda de Tilenol? O pessoal tá, não sei, chega cansado e tudo mais. E aí, juntos, os funcionários tiveram a ideia de toda vez que um cliente, um hóspede, né? Na verdade, se chama hóspede em hotel. Toda vez que um hóspede comprasse um Tilenol, a pessoa que estava na loja vendendo tinha que avisar o pessoal da recepção que iria levar um chazinho quente para ele e com um bilhetinho dizendo que o Ritz-Carlton sentia muito, que ele estava com dor de cabeça, mas que estava lá um carinho do chá e esperava que passasse rápido essa dor de cabeça. Enfim, você imagina, os clientes ficavam assim, como é que veio um chá no meu quarto para eu tomar o meu Tilenol que eu acabei de comprar? Assim, tipo, quase que um Big Brother, eu acho que eles se sentiam, né? Então, um carinho que o custo disso foi, a Carlinha falou até, acho que é 0,25 centavos de dólar, e usou toda a equipe que já estava no hotel, todo mundo que tá lá, e conseguiu fazer um carinho para um cliente que ele é de alto nível, de alto padrão. Se ele tá no Ritz-Carlton, ele consegue, né, pagar uma diária bem cara, bem gorda, e o chá não representava nada financeiro para ele, representava o carinho e que as pessoas se importam comigo, se importam com a minha dor de cabeça, se importam com o meu mal-estar momentâneo. Então, assim, no fundo, o que as pessoas querem é esse vínculo emocional, né? Então, é isso, ó, a Joy falando isso, é pensar no cliente, a Carlinha falou, ficaram encantados. É incrível essa história, né? Incrível mesmo, porque não se trata de preço, né? Se trata o quanto a gente está sendo acolhido por uma marca, por um lugar, por um hotel ou por qualquer que seja o seu negócio. Então, imagina que o seu cliente também tem vários pontos. Se você olhar a jornada do cliente, e é uma das coisas que eu desenho junto com o meu cliente, né, na minha consultoria, a gente consegue, porque geralmente esse tipo de ação, ela tá nos detalhes. E aí, quando você começa a perceber, a entender que dentro do seu negócio, seja ele qual for, né, você consegue fazer uma estratégia que tenha um processo, e aí a Carla falou muito dessa questão de processo, né, que funcionava e que de fato precisa do humano, não é uma máquina que vendeu o Tilenol, que bateu na recepção e mandou o chá. São humanos que estão no meio, mas que foi criado um processo para isso, e a partir do momento que isso é criado, gera uma expectativa, e aí você tem que manter.
Aí tem que manter isso, porque, enfim, imagina que um dia eu me hospedo no Ritz e conto para alguém, a expectativa de alguém que se hospedar lá vai ser ter o mesmo tipo de tratamento ou eu mesma de voltar. Então, mas é um carinho que não tem preço, isso mesmo, tem valor. E quando você se sente pertencente e tudo mais, você vai usar aquele serviço de novo, você vai ser a propaganda pro, né? Você vai ser um cliente que vai ser a propaganda de um negócio. E se a gente faz isso como negócio, a gente vai ter clientes que fazem a propaganda do nosso negócio. A Joy colocou isso, é gerar loyalty com a marca, com certeza, Joy. É isso, E a Carlinha falou que consistência é essencial, é isso. É consistência, então, por isso que a base, hoje eu tava aqui com a Rê, minha sócia, trabalhando o dia inteiro, tá cheio de post-it aqui. A gente fala também, e é meu primeiro passo na minha consultoria, de entender se esse empresário, empresária, gosta do que faz. Se identifica com aquilo, né? Eu vi que o pessoal da Dog Base aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó, ficamos contentes de ouvir isso de uma expert que nos indica. Sim, eu indico, ia falar de vocês agora. E a gente entende que o primeiro passo do processo é você amar o que você faz. É ter esse amor pelo que faz. E eu não sei se é o Cássio que tá aqui como Dog Base, mas eles amam o que eles fazem. É a creche, é a nova creche, né? Nova, mais ou menos, já faz 4 meses que a Mel frequenta essa creche e ela ama, porque dá pra ver, ela pula quando chega, chora de ansiedade antes de sair do carro. E eles tratam com muito, muito carinho mesmo. Então, o Cássio, ele ama o que ele faz, ele ama cachorro, já me mandou foto de final de semana, no frio, se aquecendo com um monte de cachorro em cima da cama dele. Quem que faz isso se não ama? Então, assim, não adianta você fazer algo que você não ame de verdade, tem paixão, que você não vai passar essa verdade, não adianta, porque tem vários casos que, assim, por exemplo, eu herdei a empresa do meu pai, eu tô nesse negócio porque um momento da vida eu escolhi, mas não é isso que eu quero, mas é o que me traz alimento dentro de casa, é o que me traz sustento e tudo mais. Então, eu acredito muito, eu não sei se vocês acreditam, mas o meu método, a base é isso, né? A gente descobrir mesmo se a pessoa gosta e curte o que faz, porque aí ela vai estar atenta aos detalhes e ela vai estar atenta ao cliente. Se ela tá fazendo aquilo só por sustento e tudo mais, ela pode fazer bem feito, não tô dizendo que não. Mas não transborda, você não consegue ser referência, você entende? Então é uma troca assim que é muito legal. A turma da Bia mandando, que beijo pra você, saudades da Renda Fê. Nós também estamos com saudade, vamos para Novo Horizonte, hein? Então é isso, pra gente ter foco no cliente e tomar as nossas decisões baseada no nosso cliente, a gente tem que ter esse olhar estratégico, tem que entender que tem processo para isso, tem que entender que tem que definir qual é o perfil do seu público, lançar produtos que tenham a ver com ele, lançar promoções que de fato são relevantes, enfim. Então, são muitos detalhes numa empresa e é assim mesmo, e a gente tem que estar olhando para o todo. Mas quando a gente olha a macro e depois fatia essa estratégia, fica muito mais fácil de conseguir resultados, né? E então aqui eu fiz o caso do Ritz-Carlton, que assim, ó, tá até na matéria da Forbes e diz que transborda sofisticação e sua equipe está sempre atenta em fazer com que os serviços correspondam à reputação da marca.
A rede de hotéis é conhecida por colocar os hóspedes em primeiro lugar e por criar experiências incrivelmente personalizadas. O foco principal da companhia é estabelecer uma conexão emocional, mais emocional do que o chazinho com Tilenol. Olha, tá difícil achar uma história tão emocional assim, entre clientes e funcionários para a melhor estadia possível. Então, assim, quando fala de emocional, o vínculo, por exemplo, o McDonald's, acha que ele vende sanduíche? Ele vende o vínculo emocional da família, de estar lá, o McLanche feliz, a criança, então tudo é feliz se você tá no McDonald's e tudo mais. Então ele não vende sanduíche, ele vende um estado de felicidade lá. E eu já tenho TPM, chorei em propaganda do McDonald's. Então não sei, mulherada que tá aí. Eu tô exagerando um pouco, mas é verdade. As marcas fazem isso com a gente, elas criam emoções de verdade pra gente poder criar esse vínculo e de fato querer consumir a marca. Por isso que o primeiro passo é ter o propósito bem definido, né? Galera, se vocês quiserem, eu tô com um comentário aberto aí, se vocês quiserem mandar pergunta. E eu vou trazer um outro exemplo aqui, muito engraçado, que eu vi, que o Airbnb, há pouco tempo agora, com a pandemia, ele processou um cliente. E aí vem também o contraponto de falar assim, eu não vou fazer tudo pro meu cliente e ele também vir bagunçar aqui no meu quadrado, entendeu? Então eu trouxe esse exemplo pra gente falar assim, não preciso me lascar, tomar prejuízo e me prejudicar por causa do meu cliente. Então, assim, não é uma relação exagerada com o cliente. Então, por isso que eu falo, tem que ter essa troca e tem que ter esse balanço aí na relação de cliente e empresa. E aí, o que aconteceu? O Airbnb, ele teve um cliente que fez uma festa não autorizada na Califórnia e aí tiveram pessoas feridas, teve tiroteio, foi pro extremo a história, dramática. Mas, enfim, então teve aglomeração durante a pandemia, então o hóspede fez um caos, né? Eu não sei se vocês já ficaram hospedados em Airbnb, eu adoro e sempre uso o serviço. E enfim, a gente também tem nossas obrigações como cliente. Nenhum cliente pode chegar e ir destruindo as coisas. Então, nesse caso, o cliente fez tanta zona, tanta coisa, que ele foi processado. Então, o cliente, sim, não é autorizado a fazer tudo, não. Ele está no centro das nossas decisões, mas tem o seu limite e se ele excede esse limite, sim, ele tem que pagar. Acho que tem uma pergunta. A Dog Base falou, a Mel podia aparecer para dar um oi. A Melzinha tá lá dormindo. Vou falar para reaparecer aqui com ela. Então, é isso. Né? Eu fiz um post. Eu fiz um post antes de ontem, né, na terça-feira, que eu pedi para algumas pessoas fazerem perguntas lá, podem fazer perguntas aqui também, que eu respondo, mas tiveram algumas perguntas que já fizeram e eu prometi responder aqui na live, então eu vou responder, e são perguntas super top, eu adorei todas elas. Então aqui a Fabiana Canha, que mora em Portugal agora, tá casada lá com o Ricardo, e enfim, mas já volta pro Brasil, fez uma pergunta. Considerar para fazer um bom plano de divulgação para busca de clientes de um novo serviço, né? Considerar para fazer um plano de divulgação para busca de novo serviço. Então, acho que é fazer um novo serviço e você quer lançar um novo serviço e como é que fazer a busca desses clientes, né? Primeiro,
eu super indico fazer uma pesquisa, né? Hoje em dia tá tão fácil fazer pesquisa com cliente e lançar um novo produto. Depende né, assim, se você vai lançar, tá num restaurante, vai lançar um novo prato, acho que você pode fazer uma degustação antes com o cliente, enfim, tem várias... o que considerar? Olha, tá aí, hey, friend! Então, um bom plano. Então, é pesquisar. Eu acho que primeiro pesquisar, ver se tem demanda de mercado, entender se o seu lugar é adequado para aquilo. Então, assim, vamos supor que você tá num bairro ou num restaurante. Eu estava até conversando com a Rê hoje, num restaurante que ficou meio esquizofrênico. Ele queria servir pratos populares, mas tinha talheres, taças super chiques e num lugar que também não era muito chique, e aí começa a ficar, né, esquizofrênico o negócio. Então tem que seguir a mesma linha do que você segue e do seu público, e eu acho que é legal fazer uma pesquisa, de repente fazer um petit comité aí com alguns clientes e perguntar se ele consumiria ou não. Então, eu acho que é perguntando mesmo. E dependendo do investimento desse novo produto, lança e testa. Se não tiver bom, tira. Agora, se for demandar muito custo para isso e tudo mais, eu acho que vale uma pesquisa prévia com o cliente. Tá? Se tiver respondido, fala, senão a gente fala aqui mais. Aí o Daniel Nozaki perguntou: existe alguma ferramenta ou técnica para impulsionar o lado criativo frente às expectativas do cliente? Cara, eu amei essa pergunta. E eu tenho um vídeo falando só sobre criatividade, né? Que as pessoas acham muito que marketing... eu ouvi a vida inteira isso. Eu trabalho no marketing, então você é criativa e tudo mais. Qualquer um é criativo, qualquer pessoa, ela é criativa, basta você estar atento nos detalhes. Então, assim, quanto mais técnica você usa de marketing, quanto mais estratégico você é e quanto mais você está atento nos detalhes do seu cliente, você consegue ser criativo, né? Então, assim, o exemplo do chá do Ritz-Carlton, que a Carlinha contou pra gente, é uma super criatividade, é uma coisa totalmente inusitada. E ela não veio do nada, ela veio de observar, prestar atenção no seu cliente e conseguir surpreender. Então, assim, e a gente fala muito, né, de inovação, o que é inovação, porque as pessoas acham que inovação só está atrelado à tecnologia. E aí eu tenho que fazer uma coisa mega, ultra blaster para ser inovador ou surpreender meu cliente e tudo mais. E muitas vezes não. Muitas vezes ser inovador é só lançar algo que ninguém nunca lançou. Então, se você, né, lança um sorvete de pitaia e não existia no mercado, porque alguém lançou isso, você está sendo inovador. E você não está inventando o sorvete, né? Então, é um exemplo aí só para ficar claro. Angelina, tá aqui. Uma altíssima experiência do consumidor leva à adoção, a fidelização. Isso aí. Gratidão. Aí a Ká, trabalho com hotel, a Dog Base, Airbnb, adorei as histórias. Ai, que massa, Ká, valeu. Então, assim, eu acho, só para encerrar, né, essa história de ser criativo, o criativo realmente a pessoa estar atenta e aos detalhes e querer se esforçar e, de fato, prestar atenção nisso. Na minha opinião, se alguém quiser falar alguma coisa aqui também, eu não sou dona da verdade e a gente troca experiência aqui. Aí a Carlinha, que trouxe o nosso caso super rico aí do chá do Ritz-Carlton, ela colocou alguma dica de como conseguir um funcionário da linha de frente
consigam encarar as reclamações de seus clientes com informação valiosa para a empresa? Olha, eu amo essa pergunta e eu acho, e no meu método, eu sempre incentivo e falo para as pessoas usarem todos da sua equipe para achar soluções e para expandir o olhar, né? Porque quem delega, quem fica só para você a informação, quem acha que é o dono, que sabe tudo e tudo mais, são as empresas que não conseguem crescer, né? E eu vejo isso muito. Em que sentido? De quem é dono não ter a confiança de delegar. E aí fala, não, mas só eu consigo e tudo mais. Isso porque não criou um processo, porque não confia. Ei, Everton, não confia no funcionário e não pratica o compartilhamento, né? Então, assim, são ideias incríveis que surgem. Eu já participei de várias, né, em grandes empresas, e que o processo é o mesmo. As pessoas, quando elas se juntam e trocam ideias, hoje eu passei o dia inteiro com a Rê, que é minha sócia, sou eu e ela é a empresa, então sou eu e ela que a gente vai conversar. Quando a gente tiver mais gente, mais equipe, a gente vai conversar com a equipe também. Mas é muito valioso essa questão, e dentro do meu método tem, né, os P's, os 4 P's de marketing: praça, produto, preço, promoção, básico, mas eu passo e fortaleço muito a questão do endomarketing, a questão de empoderar as pessoas, de trazer ela para o seu negócio e muito saber conectar essas pessoas e já trazer para a sua empresa. Eu acho que é muito disso que você está falando, né, da linha de frente, que tenham o mesmo propósito da sua empresa. E quando você está antenado a isso, e quando você tem isso, né, definido, vai ser mais fácil na contratação. Então você não vai contratar ninguém que não esteja atrelado ao seu propósito. Isso é possível? Sim, é muito possível você fazer esse tipo de contratação. É só querer ter bem definido e ser voltado para isso. Então, assim, usar as pessoas de uma forma positiva, elas vão só te engrandecer como empresa, elas vão trabalhar muito mais felizes, muito mais engajadas e muito mais dando o crescimento da sua empresa, né? Então, assim, você vai fazer com que elas cresçam profissionalmente, porque quem aprende, quem se alimenta de aprendizado todos os dias, e você proporcionando isso para a sua equipe, eles vão ser gratos por você e vai fazer o seu melhor e cresce junto com a empresa. Então, Carlinha, valiosíssima essa sua pergunta, gratidão pela pergunta, e me fala aí se eu respondi à altura aí. Mel, concordo, Fê, a equipe é formada por pessoas com perfis diferentes. É isso aí, Mel. Super acredito, e afinal de contas, ninguém vende nada para ninguém que sejam pessoas. Por mais, né, a Dog Base tá aí, cuida dos cachorros, mas para quem que eles vendem o serviço? Para os humanos. Então, todo mundo tem que entender, né, de pessoas, e porque seu cliente são as pessoas, e se você coloca a sua equipe para trabalhar junto com você, você vai naturalmente ter o cliente no foco das suas decisões, né? Então é isso. A Carlinha falou, treinamento também é essencial. Massa, Carlinha, bom complemento aqui. O treinamento, ele é fundamental para as pessoas saberem qual é o seu propósito e qual é o processo que existe, né? E faça processo, e faça valer esse processo, e dê o exemplo como dono de que você também respeita o processo, que sua equipe também vai respeitar. A Angelina, acredito 100% no que você falou, Fê. Obrigada, Angelina. A cultura e o propósito da empresa dita o comportamento dos funcionários com seus clientes, total. A gente que já trabalhou muito, né? Eu já passei por muitas empresas e já vi o comportamento.
Então, assim, o que o presidente faz ou o que o dono faz é o que a galera vai fazer também. Então, a liderança, ela é pelo exemplo, só pelo exemplo. Porque você pode falar um blá blá blá, um discurso lindo e maravilhoso. Só que se você não põe no seu dia a dia e não faz valer, ninguém vai ligar muito pro que você fala, é só nas suas ações, e isso vai impactar no mercado, porque seus clientes vão perceber também. Então é uma bola de neve que enfim, no fim somos todos pessoas e queremos ser bem tratados. O Everton aqui, parabéns pelo trabalho e profissionalismo na exposição. Propósito move as pessoas, quem move as corporações. Ei, Everton, muito obrigada, meu colega de trabalho que foi, né, da Caixa Seguradora, gratidão pela sua participação aí. E tem uma da Samantha, que é uma consultora de estilo, não sei se ela tá aqui agora, mas eu vou responder a pergunta que ela fez. Porque como ela é consultora de estilo, ela fala que o cliente sim tá no foco, mas ela trouxe um outro olhar aqui. Ela fala que eu tenho que deixar a minha cliente também decidir, mas que ela também precisa mostrar o caminho e tem que se esforçar um pouco para mudar algumas coisas, porque aquilo trará resultado que ela espera. Então, assim, ela tá dizendo que ela também deixa o cliente conduzir ela para ela entender. Sim, com toda certeza. E isso, para mim, é ter o cliente no foco das suas decisões, porque se você está deixando também o cliente à vontade para guiar o desejo dele, também é ter o foco, né, nas decisões. Então, e a Sam, ela é a minha estilista de moda, eu fiz todos os testes de cartela de cor, aliás, não é por acaso que eu tô de vermelho, porque agora eu só uso as cores que ela falou. O trabalho dela é incrível. E ela faz muito além de só as cores, então fala quais as peças, enfim, faz uma limpeza no guarda-roupa e fala tira essas roupas que não servem e tudo mais. Então ela tem sim o foco no cliente. Eu conheço o trabalho dela e ela ficou um pouco confusa, tipo, não, mas só eu falar para o cliente? Não, eu também ouço e guio ele para a melhor decisão. Então, achei sensacional a pergunta, Sam, muito obrigada pela pergunta e espero ter respondido aí. Então, olha, já faltam 10 para as 8, a live tá no final, então, assim, só para concluir o assunto, se alguém tiver alguma pergunta, manda agora, que eu já tô indo pro encerramento aqui. E tenham estratégia bem consolidada, que o foco das suas decisões no cliente, ele faz parte de um processo, na minha visão, e com toda a minha experiência que eu tenho de mercado em grandes empresas, como empresária e como consultora de micro, pequenos e médios negócios. Então, as pessoas, elas ficam mesmo confusas de saber como fazer, quer agradar o cliente, mas às vezes não sabe nem a própria estratégia e aí se embanana um pouco no caminho por não entender que tem um processo de estratégia para isso ser alcançado, né? Então é isso. Galera, muitíssimo obrigada pela participação de todas, pelo carinho. É uma delícia receber esse carinho de vocês. Pode ter certeza que é muito gostoso estar aqui falando, dividindo o meu trabalho, dividindo o meu conteúdo e tendo o apoio de vocês. É muito, muito gostoso. A Dogbase aqui, parabéns pela clareza na forma de expor as suas mensagens, adorei a sua visão e essa linguagem fácil e clara, parabéns. Ai, gratidão, gratidão, muito obrigada. Obrigada mesmo por todos os feedbacks e eu espero